Bom dia, excelentíssimo senador Paulo Paim. Tudo bem. Gostaria Toda, auditor, então. Gostaria de agradecer com veemência essa oportunidade de se discutir um tema tão importante para todos nós. E, na sua pessoa, cumprimentar os membros aqui da mesa e todos os presentes. Eu gostaria de começar dizendo o seguinte, que quanto mais velho eu vou ficando, mais preocupado eu fico em falar de forma que qualquer pessoa que esteja ouvindo entenda. Então eu começaria dizendo o seguinte, o que é a Receita Federal? Qual é a importância dela e por que nós estamos aqui discutindo isso? A Receita Federal é o órgão da estrutura do Executivo Federal responsável por 98% da arrecadação da União. Os outros 2% cabem à Advocacia Geral da União e à Procuradoria da Fazenda Nacional em suas execuções. 2%. 98% a Receita Federal. Isso de toda a Receita da União que sustenta os 3 poderes do Estado Federal, né? Então, aqui o Legislativo, por exemplo, é sustentado pela Receita. O Judiciário Federal todo é sustentado pela Receita. O Ministério Público Federal, idem, e o Executivo todo, idem. Então, essa é a pequena importância da Receita. Poderíamos ampliar isso em nível nacional, não federal, nacional, e dizer o seguinte: 70% de tudo que se arrecada no Brasil é a Receita Federal que arrecada. Os outros 30% são arrecadados pelos estados. Isso não é nenhum demérito aos estados, pelo contrário. Mas eu tenho que dizer isso para demonstrar a pequena importância da Receita Federal do Brasil. E para começar dizendo que a gente está aqui discutindo e analisando essa questão porque certamente a Receita Federal e os auditores fiscais são os órgãos e as autoridades mais desvalorizadas do Brasil, proporcionalmente às demais. Então, essa é a importância da Receita. Além da arrecadação, como foi muito bem dito aqui, a Receita Federal e também a Receita dos Estados também combatem quaisquer espécies de crimes que tenham implicação em sonegação fiscal. Pelo princípio do non-olet, que significa que não interessa de onde vem o dinheiro, ele é tributável. Então, todos os crimes, exceto crimes passionais, todos os crimes de colarinho branco, de corrupção ativa e passiva, de desvio de recursos, de desvio de dinheiro para o exterior, de lavagem de dinheiro, tudo isso é objeto de investigação, de fiscalização da Receita Federal e dos estados, e também dos municípios também, mas preponderantemente federal e dos estados. Então, os senhores percebam que qualquer pessoa é capaz de entender que a Receita Federal, além de manter o Estado, os 3 poderes da República, ainda atua firmemente como parceiros do Ministério Público, da polícia e do próprio judiciário no combate aos crimes. Então, não é pouca importância que tem esse órgão. E, no entanto, ele é tratado como um órgão qualquer, como se fosse um órgão de importância mediana ou pequena. E o mesmo se diga em relação às autoridades que compõem esse órgão. Quando se fala autoridades, eu gostaria de explicar muito rapidamente também, para que qualquer pessoa entenda o que significa isso. Porque eu sei que está sendo televisionado, então eu faço questão de falar de uma maneira que todo mundo entenda mesmo. Todo órgão de Estado é composto por autoridades de Estado e servidores de apoio, para que o órgão funcione. Então, por aqui, o que é órgão de Estado? É um órgão em que existe a autoridade do Estado presente.
Né? O IBGE é um órgão de Estado? Não. É importante, mas não é órgão de Estado. Não exerce atividade típica de Estado. O Judiciário é órgão de Estado? Sim. Por quê? Porque tem o poder de dizer o direito. A polícia é órgão de Estado? Sim. Porque tem o poder de fazer cumprir o direito. Em poucas palavras. A Receita Federal e o Ministério Público são órgãos de Estado? Sim. Porque exercem atividade típica, exclusiva de Estado, que não pode ser terceirizada. Esse é o conceito básico de cargo, de órgão de Estado. Todo órgão de Estado é composto por autoridades e por servidores. Né? No Judiciário isso é muito claro. O juiz é a autoridade, os demais são os servidores. Na AGU, embora a AGU pertença ao Executivo, isso também é muito claro. Os advogados da União são as autoridades do órgão e os demais integrantes do órgão são os servidores do órgão. No Judiciário, no Ministério Público, na AGU, na Procuradoria da Fazenda Nacional, em todos esses órgãos, a definição não só das atribuições, como da posição de cada integrante é muito clara. Ou se é autoridade, ou se é servidor de apoio. Não existe um meio termo, nenhuma mesclagem disso. E isso é importante pelo seguinte, em todos esses órgãos que eu citei, tirando a Receita Federal, há uma lei orgânica que rege essas autoridades de Estado. E por que existe uma lei orgânica? Vamos explicar também para que todos entendam. Por que não pode uma mesma lei reger o juiz, o procurador, o oficial de justiça, o delegado, o auditor fiscal e assim por diante? Por quê? Por que não pode ser uma lei só, uma lei única? Por um motivo muito simples, porque a autoridade de Estado, ela tem que ter proteções contra ingerências políticas e econômicas. Enquanto que um servidor de apoio não precisa ter esse tipo de prerrogativa, esse tipo de proteção legal. Por quê? Porque ninguém vai querer perseguir um servidor de apoio que tem a função de ficar ali tirando xerox. Agora, alguém que tem a função de investigar operações bilionárias, certamente vai ter gente querendo tirar essa autoridade de Estado daquela função. Então, por pegar um exemplo de prerrogativa importante que deve constar de uma lei orgânica e que consta das leis orgânicas das autoridades de Estado brasileiras. A inamovibilidade, por exemplo. Por que um juiz tem inamovibilidade? Por que um membro do Ministério Público tem inamovibilidade? Por que os delegados da Polícia Federal pleiteiam ter, a meu ver, com toda a razão, inamovibilidade? Porque hoje é muito fácil, para quem não tem essa prerrogativa, é muito fácil ele ser literalmente retirado de uma investigação, retirado de uma fiscalização, de um dia para o outro. Basta o chefe administrativo da unidade ou do órgão que ele trabalha baixar uma portaria dizendo que ele não está mais naquela sessão, está na sessão ao lado ou do outro andar, que não tem mais aquela função de fiscalizar ou de investigar. Então é muito fácil. Eu não estou aqui dizendo que isso ocorra ou não, mas eu estou dizendo que isso não pode ocorrer. E para evitar que isso ocorra, há que haver uma prerrogativa especial. Notem que não tem sentido um servidor de apoio ter essa prerrogativa. Porque qual é o interesse que pode existir em tirar um servidor que tira xerox no terceiro andar e passar ele para o quarto andar? Nenhum. Agora, se no quarto andar é o setor de fiscalização, em que um auditor fiscal está lá fiscalizando e investigando uma lava-jato, por exemplo, como o doutor Kleber vai comentar aqui. E aí, como aquele auditor fiscal é extremamente inteligente e é extremamente dedicado e está conseguindo ampliar essa investigação, pode haver, eventualmente, interesse em que ele vá do quarto para o quinto andar, onde é, por exemplo, o setor de logística da Receita Federal, onde ele não vai mais investigar nada. É muito simples, baixa uma portaria, nem no Diário Oficial precisa ser publicada, é uma portaria interna, tirando ele dali.
Então, isso é um exemplo hipotético, claro, que eu estou falando aqui, um exemplo em tese do porquê que um auditor fiscal, assim como um membro do Ministério Público, assim como pelas mesmíssimas razões que o membro do Ministério Público, pelas mesmíssimas razões que um magistrado, deve possuir uma lei orgânica com, por exemplo, inamovibilidade. Existem outras várias prerrogativas e garantias, vitaliciedade também. A vitaliciedade é muito confundida pela população em geral com o privilégio. Não. A vitaliciedade só significa o seguinte: ele não pode perder o cargo sem que um juiz confirme a demissão. Hoje, em tese, não estou dizendo que isso aconteça, mas em tese, se o chefe de um órgão administrativo, regido pela imprestável 8.112, e aí eu explico por que eu falo imprestável, porque a 8.112 é uma lei que se presta, que serve para regular os servidores de apoio, ou os servidores que não exerçam autoridade de Estado, melhor dizendo. Aqueles servidores que não têm um munus público, que não exercem a autoridade do Estado, podem ser regidos por 8.112. Aquelas que exercem atividades típicas e exclusivas de Estado não podem ser regidas pela 8.112 por essas razões, porque a 8.112 é uma lei que não outorga essas prerrogativas e garantias especiais. Por isso que o Ministério Público não adota para os procuradores da República a Lei 8.112. Não é porque tem uma previsão constitucional, porque não há obrigatoriedade de haver previsão constitucional para uma lei orgânica. Há para uma lei complementar. Mas tanto é verdade o que eu estou dizendo, que a lei da super-receita, a lei 11.457, se eu não me engano, de 2007, previu no seu último artigo, ou penúltimo, lá no 50, que, num prazo de 1 ano, o governo encaminharia uma lei orgânica para o fisco. E esse 1 ano venceu em 2008 e até hoje não foi encaminhada. Uma lei ordinária, que seria uma lei orgânica federal, uma LOF, como a gente fala, uma lei orgânica do Fisco Federal. Claro que a PEC 186, ela, como bem foi dito aqui, que prevê, a PEC 186 nada mais faz do que prever a LOF nacional, que alguns chamam de LOAT, mas eu acho mais bonito chamar de LOF nacional. Quer dizer, a LOF, a Lei Orgânica do Fisco, que regule os estados e também a União. Mas como eu me propus aqui a falar de maneira que qualquer pessoa do povo entenda, eu gostaria de retomar isso que eu estava dizendo no seguinte sentido. Por que a gente está falando em valorização da receita e da carreira de auditor? Para começar a explicar a aberração que a Receita Federal é, no ponto de vista legislativo, nem existe carreira de auditor fiscal. A carreira ainda é indevidamente composta por autoridades e servidores, como é na Polícia Federal também, uma outra aberração nesse mesmo sentido. Algo que remonta à época pré-constitucional. Quer dizer, logo que a Constituição Federal de 88 foi editada, imediatamente deveria ter sido extinta essa carreira de auditoria e criada uma carreira de auditor fiscal e uma outra carreira com outro nome dos servidores do órgão, como é no Ministério Público. No Ministério Público existe a carreira de procurador da República e as carreiras de servidores que atuam no Ministério Público, mas não são autoridades de Estado, não são regidas pela Lei Complementar 75 de 93. O que o Sindifisco começa a observar é que, às vezes, me parece que há um interesse em manter essa confusão. Há um interesse em manter o auditor fiscal regido por uma lei que não lhe dá prerrogativa e garantia nenhuma de atuação. Existe o interesse, talvez, de se manter o auditor fiscal numa carreira de servidor de apoio, de não se reconhecer como ele for, como deve ser, a autoridade do cargo. Ao longo de muitos anos, a autoridade do auditor fiscal foi gradativamente transferida para os ocupantes de cargos comissionados,
que, embora sejam auditores fiscais, estão ali exercendo uma função governamental, não típica e exclusiva de Estado, não do cargo efetivo. E é isso que nós precisamos corrigir com a lei orgânica. Então, em apertada síntese, nós entendemos o seguinte: valorização da Receita Federal e do cargo de auditor fiscal, ou da carreira de auditor fiscal a ser criada, tange, obviamente, a remuneração, porque a remuneração, e isso não é corporativismo, a remuneração do auditor fiscal hoje beira a vergonha, não é? Porque, em média, um auditor fiscal da Receita Federal recebe metade do que recebe um auditor fiscal estadual e 1/3 a 1/4 do que recebe um magistrado estadual. Estadual. Quer dizer, pegamos um magistrado estadual, lá do estado de São Paulo, que é o meu estado, por exemplo. Na média, o auditor da Receita Federal recebe 1/4, 25% da remuneração de um juiz estadual. Isso é uma vergonha. Mas, além disso, nós temos vários problemas estruturais, a começar pela ausência de uma lei orgânica que regule a autoridade do auditor fiscal. Então, essas duas vertentes são, a nosso ver, as principais necessárias à valorização do cargo. Claro que a PEC 186 seria importantíssimo no sentido de viabilizar a edição da lei orgânica. Em resumo, é o recado que o Sindifis gostaria de dar. Muito obrigado. Tudo bem.